Queridos irmãos e amigos, muito obrigado por estarem presentes em mais um vídeo do canal. E eu pergunto, vocês já ficaram sem comer um dia, 2, 10, 20 dias ou até 40 dias? Já sentiram fome? Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber. E nós vamos refletir sobre isso. Por que ele fez isso? Por que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, né, e sentiu fome? Por que ele fez isso? Vamos refletir, vamos entender juntos por que Jesus fez isso. Então, irmãos, o texto para a nossa reflexão, ele está em Mateus 4, do verso 1 ao 4. É a tentação de Jesus, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproveitando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Então, irmãos, essa é a primeira tentação que Jesus sofreu no deserto. A primeira tentação. No livro de Ellen White, A Vida de Jesus, no capítulo 8, A Tentação, ela diz assim: Após o seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ao dirigir-se para o deserto, Cristo foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ele não convidava a tentação, não convidava Satanás. Queria estar a sós a fim de meditar sobre a sua obra e missão. Jesus tinha uma missão, uma obra a realizar, e ele foi para o deserto para meditar. Ele não convidou Satanás. Através do jejum e da oração, devia preparar-se para trilhar a senda cruel que lhe estava destinada, a cruz. Como Satanás sabia onde o Salvador podia ser encontrado, para lá se dirigiu com o intuito do quê? De tentá-lo. Quando Cristo saiu das águas do Jordão, seu rosto brilhava com a glória de Deus. Mas depois de ser tentado no deserto, essa glória desvaneceu-se. Os pecados do mundo traziam sobre si, e em seu rosto viam-se as marcas de tristeza e angústia, que homem algum jamais sentira. Ele sofria pelos pecados, pelos pecadores. No Éden, Adão e Eva haviam desobedecido a Deus ao comer o fruto proibido. Seu pecado e desobediência trouxeram sofrimento e morte para o mundo, e Cristo veio dar-nos um exemplo de obediência. O que Adão e Eva não fizeram, não conseguiram fazer, não obedeceram, Cristo veio mostrar obediência. Essa é a primeira lição. No deserto, depois de jejuar 40 dias, não quis contrariar a vontade de Deus, mesmo para conseguir alimento. Uma das primeiras tentações que venceram nossos primeiros pais foi a indulgência do apetite. Através daquele longo jejum, Cristo deveria mostrar que o apetite pode ser subjugado. Podemos vencer o apetite. Essa era uma das lições que Cristo queria mostrar para nós. Satanás tenta o homem a indulgência do apetite porque isso enfraquece o corpo e anuvia a mente, a nossa mente. Desse modo, ele sabe que pode mais facilmente derrotá-lo ou destruí-lo. Porém, o exemplo de Cristo nos ensina que cada desejo incorreto deve ser vencido. Não devemos ser governados pelo apetite, mas sim governá-lo. Uma batalha cruel. Quando Satanás apareceu a Cristo pela primeira vez, ele tinha a aparência de um anjo de luz.
afirmava ser o mensageiro do céu. Disse-lhe que não era a vontade do Pai que ele passasse por tais sofrimentos. Olha só Satanás colocando a semente da dúvida em Cristo. Ele devia apenas demonstrar que estava disposto a sofrer. Isso é o que Satanás estava dizendo. No momento em que Jesus estava lutando com os mais duros padecimentos provocados pela fome, Satanás disse o que para ele? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como o Salvador viera para viver como nosso exemplo, deveria suportar o sofrimento como nós precisamos suportar. Não deveria operar nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Seus milagres deveriam ser somente em favor dos outros. A essa intimação de Satanás, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Desse modo, ele mostrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o alimento material. Aqueles que obedecem aos preceitos de Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas na vida presente e também na vida futura. Então, irmãos, Cristo iniciou a obra de redenção exatamente onde começou a ruína. Sua primeira prova foi sobre o mesmo ponto em que Adão fracassou, o apetite. Fora mediante tentações dirigidas ao apetite que Satanás vencera grande proporção da raça humana, e seu êxito fizera concluir que o controle deste planeta caído estava em suas mãos. Mas em Cristo viu ele alguém capaz de resistir-lhe e abandonou o campo de batalha como inimigo vencido. Diz Jesus: ele nada tem em mim, sua vitória garantia de que também nós podemos sair vitoriosos em nossos conflitos com o inimigo. Mas não é propósito de nosso Pai Celestial salvar-nos sem um esforço de nossa parte para cooperar com Cristo. Temos de fazer nossa parte, e o poder divino, unido ao nosso esforço, trará a vitória. Por amor de nós, Cristo exerceu um domínio próprio mais forte do que a fome ou a própria morte. Cristo foi fortalecido para resistir por seu jejum. Sua vitória é uma animação a todos. Quanto mais ferozmente tentado, Cristo nada comia. Então, meus amigos e irmãos, a gente vê que Adão, ele teve uma prova. Adão e Eva tiveram uma prova de não comer o alimento, que era a única coisa que não deveria se comer, era o alimento, a fruta da árvore do bem e do mal. Mas Adão e Eva caíram, eles tinham todas as árvores, todos os outros frutos em abundância para comer, e não era uma prova, digamos assim, difícil, mas eles foram enganados e caíram com descendência, com apetite. E é por isso que Cristo fez esse jejum de 40 dias e 40 noites. E ele não usou o seu poder de Deus para fazer isso. Ele podia ter transformado as pedras em pães e comido, mas ele não fez. Ele não o fez. Ele queria mostrar para nós humanos que é possível vencer o apetite, controlar as nossas paixões, os nossos desejos, com a nossa força humana, aliado à oração, é possível. Então, veja só o que diz também, Ellen White, no Deserto da Tentação: a condescendência com o apetite tem aumentado e se fortalecido em todas as gerações sucessivas, desde a transgressão de Adão até que a raça humana se tornou tão frágil em poder moral que não pôde vencer na sua própria força. Cristo, em favor da raça humana, devia vencer o apetite, suportando a mais poderosa prova sobre isso. Deveria palmilhar sozinho a senda da tentação, sem ninguém o ajudá-lo, sem nenhum conforto e apoio. Sozinho deveria lutar contra os poderes das trevas. Como o homem, na sua força humana, não poderia resistir ao poder das tentações de Satanás, Jesus voluntariamente tomou a missão,
a fim de levar o fardo do homem e vencer o poder do apetite em seu favor. Em favor do homem, ele, Jesus Cristo, devia mostrar desprendimento, perseverança e firmeza de princípio soberano, até para a atormentadora angústia da fome. Devia mostrar um poder de controle mais forte do que a fome e mesmo a morte. E para concluir, eu cito Testemunhos Seletos para a Igreja, volume 1, que diz: o Redentor do mundo sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que para derribar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu. A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Cristo sabia que, para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começara a ruína. Adão caiu pela condescendência com o apetite. Para que no homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus, Cristo começou sua obra de redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Então, irmãos, que possamos seguir o exemplo de Cristo. E olha só o que Ele fez por nós. Faz e ainda continuará fazendo. Espero que tenham entendido esta mensagem do jejum que Cristo fez por nós, do esforço que Ele fez para vencer o apetite, para mostrar que nós também podemos vencer esse apetite e as paixões pervertidas que nós temos devido ao pecado. Fiquem todos com Jesus Cristo. Eu agradeço em nome dele. Amém. Um grande abraço a todos.